se inventou um programa para treinar e qualificar melhor os acadêmicos para estruturar ele melhor para o mercado. E foi inventado um simulador para isso e treinar as pessoas para enfrentar essa dificuldade. Os métodos de abordagem foram indutivos, métodos de procedimento estatístico comparativo, natureza da pesquisa quantitativa, características da pesquisa quanto aos fins exploratório, descritiva, quanto aos meios bibliográfico, laboratorial, documental. A limitação da pesquisa foi feita através da ferramenta do software do computador, de um computador chamado SIND 7.0, no qual foram geradas 12 simulações e cada simulação é equivalente a 3 meses cada um. Então foram 36 meses no total de todas as simulações e foram gerados dados. Esses dados a gente usou para fazer as análises e tomar nossas decisões, que vai ser abordado agora. No preço de vendas por região, como podemos ver aqui, a empresa Fortiori, em todos os gráficos, como podem notar, está de azul. Aqui nesse primeiro gráfico, como o preço de venda por região, a empresa Fortiori está comparada com a média de preço médio de mercado. Nos 3 primeiros períodos, a Fortiori, como estava numa fase de introdução, ela decidiu por não tomar muita assim, decisão relativa, como é que se diz, a gente esperou o mercado reagir para poder tomar as decisões. No segundo período a gente manteve o mesmo preço. No terceiro, a gente já viu que o mercado teve uma oscilação, começou a aumentar, a gente acompanhou. Aqui, no terceiro período, a gente viu que a gente já estava numa boa colocação diante das outras empresas. Então, a gente decidiu aumentar o quarto período, que era o período sazonal, tinha aumento da demanda de 50%. Então, a gente optou pela maior rentabilidade e aumentar o preço e auxiliando os demais indicadores que eu vou citar posteriormente. Já no quinto, sexto período, a gente continuou com a mesma estratégia, com um preço elevado para garantir que a gente teve uma política de grande investimento no aumento de produção, além das outras empresas, então a gente teve que gastar mais do que as outras empresas. Por isso a gente teve que aumentar o preço. O nosso preço estava sempre acima aqui no quarto, quinto, sexto período e no sétimo. E o que acarretou no sexto e sétimo período, a gente já estava com uma perca dos nossos clientes, por causa da desatratividade, do preço elevado. Apesar dos outros indicadores estarem auxiliando, o nosso preço ele foi desfavorável aqui no sexto e sétimo período. Aí a gente, no oitavo período sazonal, a gente tentou resgatar esses nossos clientes que estavam fugindo para as empresas concorrentes e começamos a reduzir o preço do oitavo, o nono e o 10º período. E tentar buscar e a gente também, sem contar no nosso endividamento, que a gente estava muito alto devido ao financiamento das nossas máquinas e aumento da nossa produtividade, A gente tentou os estoques, estavam com muitos estoques, aí reduzimos o preço para buscar esses novos clientes, retornar os clientes para a gente, até o 10º período. No 10º período, a gente já eliminamos todos os estoques, então a gente voltou à política anterior. Levamos o nosso preço acima de mercado para garantir uma maior rentabilidade acima das outras empresas. E no 12º, como a gente já tinha uma noção de que estava fechando a simulação, procuramos aumentar o máximo e trabalhar os outros indicadores para garantir uma boa rentabilidade no final do período. O prazo de
a Fortiori teve um diferencial das demais empresas. Todas as empresas analisadas, aqui eu analisei somente com a Visio, que foi a segunda maior colocada. Mas as outras empresas também apresentaram praticamente a mesma análise. Como a gente pode ver aqui, o prazo da Visio, ela está sendo variada. Aqui, ó, prazo 1, prazo 2, prazo 3. No segundo período ele teve 3 prazos. A Fortiori não. Ela se manteve sempre com o mesmo período. Para não dizer que a gente teve sempre o mesmo período, a gente fez uma experimentação no 5º período, em apenas uma região, e não foi obtido sucesso, e a gente retornou ao nosso princípio. Para os distribuidores do nosso produto, essa tendência de prazo único garantiu uma confiabilidade, foi o que garantiu os nossos clientes. E por isso uma melhor posição em demais as outras regiões. Juros na venda a prazo foi outra posição que a gente teve diferenciada das demais empresas. Como podemos ver aqui, ó, o gráfico na cor azul é a empresa Fortiori. A Visio, a segunda melhor colocada, é a de vermelho. E a última colocada, a Win, que foi a verde. Eu botei aqui a branca como a TBJ, como a taxa básica de juros, né? A gente trabalhou em cima dela. Taxa básica de juros os juros na venda a prazo, a gente usou ela como meta, nunca ultrapassar ela para garantir a atratividade do distribuidor. Então, nos últimos períodos aqui, a gente teve que diminuir nossos juros porque os nossos preços estavam muito altos. Então, a chegar no ponto de o último período a gente aplicar taxa zero, para garantir a autoelevação do preço. Na participação de mercado, o que é a participação de mercado? É o resultado de todos esses indicadores e vai dar a colocação da participação de mercado. Quanto melhor forem administrados esses indicadores, vai garantir uma melhor participação de mercado da empresa. Então, como podemos ver aqui, até no 6º período, a empresa Fortiori se manteve acima das duas maiores empresas aqui, que foram a Visio e a Labuma, que ficou em terceira Labuma. O único período que a gente teve uma baixa participação foi no 7º período. Foi o período em que a gente mais investiu em máquina, em produção, pegamos todo o empréstimo disponível e nosso endividamento ficou muito alto. E não tivemos muito investimento em propaganda, foram cortados os gastos das nossas áreas e obtivemos esse resultado aqui mais baixo do que os anteriores. Aí, com o resultado nessa estratégia de expansão da produção, no 8º período a gente já teve um retorno favorável. No ano, gradativamente foi crescendo, já chegando, porque no nono, 10º e 11º a gente estava com muito estoque. Aí, para garantir esse aumento de participação, ele é diretamente ligado ao preço de venda. O preço de venda, os menores preços de venda foram justamente nesses maiores períodos de participação de mercado. A gente pode observar aqui que no 8º, 9º e 10º foi o essencial, que foi o menor preço, mais atrativo para os clientes. E no 11º e 12º, a gente tirou a diferença na taxa de juros. Aqui eu quis fazer uma comparação da propaganda versus a cotação das nossas ações. Elas estão ligadas diretamente. O período em que a gente menos investiu em propaganda foi o período em que menos as nossas ações foram cotadas. E o período que a gente investiu mais em propagandas foi o período que as nossas ações mais se posicionou em relação às demais empresas. E a conclusão, né? O que eu tive como concluir esse trabalho? Eu observei que, em relação às demais empresas, o nosso foco principal era
está sempre olhando além. A gente pensava nos períodos sazonais, os quarto, o oitavo, 12º, a gente sempre estava buscando essa meta. E um momento de, por exemplo, de crescer, de aumentar a nossa produção, nossas vendas, aumentar o maquinário para dar suporte e tentar adquirir uma boa parte do mercado. Além do nosso mercado, tentar participar do mercado dos concorrentes. Eu acho que o diferencial foi esse, além do espírito de união da equipe, todos os nossos, o RH, produção, finanças, todo mundo quando teve que tomar as decisões, a gente tomou em comum acordo, não teve desavença, entendeu? E eu acho que isso que foi o diferencial da Fortiori. E eu estou disposto agora a perguntas. Parabéns pela apresentação. Muito bom. A empresa de vocês foi a primeira colocada? Foi. Na simulação. A gente, só no 7º período que a gente caiu para a segunda colocação devido à expansão, né, que foram gastos com umas máquinas as mais caras. Tivemos que trocar as máquinas velhas pelas novas e o aumento de contratação de pessoas e deu uma caída na nossa demanda. Quais eram os membros, né? Além de você que... Eu, Thiago Pires, Thiago Rico, a Alessandra e o Milton. Tinha um presidente nessa Tinha um presidente. Nessa equipe? Realmente, eu vou precisar ser repetitivo, porque eu tenho percebido que nas apresentações que vocês, de modo geral, aproveitaram muito essas simulações. Acredito que tenham aprendido bastante. Eu não tenho nada assim, a questionar a respeito da tua apresentação, foi muito boa, a respeito da apresentação aí dessas figuras, dessas variáveis. Eu tentei fazer uns gráficos assim bem simples para desse melhor para explicar e para todo mundo entender. Eu tento que ele tire o fundo preto, mas ele está teimoso, né? Eu tentei fazer essas duas análises aqui para sobressair um pouco, né, nas duas empresas. Quando eu quis fazer uma análise, eu falei, como sou botafoguense também, eu gosto de preto e branco, eu vou fazer um contraste. Não, o fundo preto não tem problema nenhum. O problema é a combinação das cores. Mas eu tentei usar o azul para a Fortiori. Por exemplo, o vermelho com o preto fica meio complicado. Mas o branco e o amarelo, por exemplo, são ótimos. O azul claro, entendeu? Bom, mas veja bem, o que eu queria... Isso aí não... Eu só queria fazer uma observação, já que vocês foram a empresa mais bem posicionada. Se houver tempo, eu gostaria de sugerir que vocês experimentassem aí, já que é tempo, duas relações que eu não vi aí, que são extremamente importantes. Por exemplo, propaganda e venda. Você fez propaganda com votação das ações. Está excelente. Só que a propaganda é apenas um dos elementos